Uma boa tarde a todos. Hoje eu e meu grupo iremos apresentar o TMS. Eu vou começar falando aqui o que é o TMS. Bom, o TMS ele vem do inglês e quando nós traduz ele para o português, o seu significado para o português, ele significa Sistema de Gerenciamento de Transportes. Aí pelo seu significado aí podemos imaginar alguma coisa do que seja mais ou menos. Eu vou citar aqui algumas coisas. Vou falar, por exemplo, assim, quando a empresa faz o monitoramento das cargas, ou até os rastreamentos dos veículos, faz parte aí do sistema de gerenciamento do transporte, né? Ou seja, faz parte do TMS. Ele tem a garantia de que a carga, a mercadoria ou até mesmo produto chegue no prazo de entrega determinado intacto, né? Bonitinho, certinho. Também são metas, né, que o TMS se preocupa de realizar com eficácia. Ou seja, em outras palavras, o que é o TMS? Ele se preocupa, né, ele se preocupa em cuidar, né, de todo o processo que esteja relacionado ao transporte de dentro de uma determinada empresa. Quando alguém fala de alguma empresa que ela usa, né, que ela tem um sistema TMS, fala, aquela empresa ali ela tem, né, o sistema TMS. O que aquela pessoa está querendo dizer, né? O que significa? Significa que aquela empresa ela possui um sistema voltado especificamente para o mercado que trabalha com as operações de transporte de cargas. Por exemplo, aí o Mercado Livre. Resumindo aí, né, o TMS é o processo, né, é todo o processo relacionado ao transporte. Os módulos do TMS. O que são esses módulos? Os módulos têm como função, ou seja, o objetivo deles é identificar e controlar os custos a cada operação. Ou seja, eles têm que ter cuidado com todo o desempenho. Então, eles têm que ter cuidado com o rastreamento, ter conhecimento da descarga e o estoque das cargas, registro de taxas de tarifas e todo esse processo. Eles também podem apoiar a pesquisa e a atualização do tamanho da frota, gerenciando a sua manutenção e usando a tecnologia GPS para gerenciar os veículos por meio de interfaces externas. Daí o TMS ele é dividido em módulos. Um desses módulos os fretes. O que seria os fretes, né? Creio que a maioria já sabe o que é, mas eu vou dar um exemplo aqui para entender. Quando você compra um produto lá pelo Mercado Livre, por exemplo, uma calça de R$ 50. Só que o vendedor que você comprou, ele cobra o frete, né? Para entregar o produto. Aí a calça que era R$ 50 passou a custar R$ 60, ou seja, aumentou R$ 10 no custo da calça. E esses R$ 10 é o quê? O frete, certo? A maioria dos vendedores aí das empresas cobram frete aí pela distância, né? Exemplo, quanto mais longe for, por exemplo, mais alto fica o frete, né? Porque daí, no caso, já é mais gasolina, né? Então, gasta, né? Então, eles cobram o frete. Quanto maior for a distância, por exemplo, maior é o valor aí, o custo do frete. CTRC, o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, é um documento emitido pelas transportadoras para informar quais as mercadorias serão transportadas entre o local de origem e o destino da carga. Um dos outros modos aí do TMS são as despesas. O que seriam as despesas dentro do TMS? É mensurar aí, né, os custos dos elementos presentes na cadeia de transporte, que inclui aí os veículos, recursos humanos e materiais. Também o controle de cargas e manutenção da frota. Ou seja, as despesas seriam aí, né, o custo, né, o gasto que teria com todo esse processo aí de transporte, né? Incluindo tudo aí. NFE. Uma nota fiscal eletrônica é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços ocorrida entre as partes. O CT é a abreviação do nome Conhecimento de Transporte Eletrônico, que é um documento que existe com o objetivo de registrar para os fins fiscais as prestações de serviço do transporte de cargas realizadas no Brasil. Por esse documento ser eletrônico, significa que toda sua existência é digital, ou seja, ele é emitido e armazenado por meios eletrônicos. O CTE deve ser emitido sempre que houver a prestação de serviços de transporte de cargas realizada entre municípios ou estados de federação.
A sua emissão é necessária e obrigatória para o serviço de transporte em qualquer um dos modelos, sejam eles rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou doutorativo. E o responsável por emitir esse documento é o tomador de serviço de transporte. Dessa maneira, esse tomador pode tanto emitir o documento quanto exigir que o prestador de serviço de transporte exigir que ele emita o documento. Acertos com os motoristas. Some todos os valores recebidos pelo motorista, fretes, adiantamentos, comissões, entre outros, subtraia as despesas, gastos na estrada ou quanto sobrou de dinheiro, entre outros. O resultado dessa conferência formaliza o acerto. Os módulos de pneus, ou seja, a gestão de pneus dos veículos, tem como função ficar responsável pela troca periódica de pneus, pois se as empresas não tiverem esse cuidado, podem ter consequências graves, como no âmbito legal e financeiro da empresa ou mesmo acidentes. E não importa a política de substituição da empresa, se a quilometragem não for definida, ou seja, não for acompanhada de perto, nada adianta. É necessário sempre o registro periódico do andômetro de cada veículo da frota, para que as trocas possam ser feitas com antecedência, ou seja, elas têm que ser planejadas, garantindo a segurança dos condutores e os demais colaboradores envolvidos. Poucos sabem, mas os pneus também possuem data de validade. Seu controle deve contemplar um campo de acompanhamento de validades desses pneus, sob o risco de ter veículos rodando com equipamentos fora de especificações do fabricante. E na gestão de pneus existem algumas boas práticas, como a calibragem dos pneus, rodízio de pneus e observação da técnica de TWI, que é o indicador de desgaste da banda de rodagem. Conhecer cada uma dessas práticas é essencial para uma boa gestão de pneus da frota. Daí também temos aí os veículos, né? Os veículos aí seriam os carros, carretas, vans, né? Os meios de transporte que vão estar entregando, né? Realizando a entrega da mercadoria. Financeiros refere-se às despesas, aos rendimentos, às receitas em um estabelecimento comercial. Pessoas ou empresas especializadas em finanças trabalham no financeiro da empresa. Também temos aí a manutenção. O que seria a manutenção dentro do TMS? Seria aí o controle de garantia de peças e a mão de obra aplicada e o controle por componentes, aí, por exemplo, os pneus, motor, câmbio, etc. Ou seja, a manutenção seria que, por exemplo, ela se preocupa aí, né, de deixar, por exemplo, os veículos em condições perfeitas, né, para estar entregando o produto, né, para o consumidor. Nos cadastros temos várias áreas dentro desse módulo. Uma delas é o cadastro de condições de pagamento, onde é responsável por cadastrar clientes, o remetente, destinatário, cliente genérico, que permite que as configurações comerciais sejam tratadas de forma mais abrangente, evitando assim uma demanda de cadastros comerciais para o cliente que possuirão o mesmo comportamento comercial, ou seja, fiscal. Temos os cadastros de produtos, temos o cadastro de ProSoja, que é o produto indicado da DANFE, que é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, a ser transportada, podendo ser o cadastro de um único produto indicado somente, ou do tipo de mercadoria de autopeças, eletrônicos, alimentos, etc. Temos que cadastrar a classificação da ONU, Organização das Nações Unidas, utilizando para produtos perigosos. Cadastrar o complemento do produto da aba TMS, quando o produto for perigoso, é necessário informar o número de ONU para o envio do XML, do TCE, Conhecimento de Transporte Eletrônico. Temos que cadastrar as configurações do documento e cadastrar o TES, tipos de entrada e saída, e vários outros tipos de cadastro que existe dentro desse módulo. Eu vou dar um exemplo para vocês das médias dentro do TMS. Uma empresa lá dos Estados Unidos, chamada Conselho de Gestão de Logística, que eu traduzi para o português para vocês, ela é responsável por pesquisa de estudos referentes a assuntos logísticos. Constatou que as empresas gastam em média 10 a 15% dos seus orçamentos com atividades logísticas, que o transporte representa cerca de 50% desses custos. Por esse motivo, reduzir esses custos tem sido o objetivo mais perseguido pelas empresas.
Ou seja, através da média, foi possível identificar e mensurar os custos de cada elemento existente na cadeia de transporte, a qual envolve não só o vínculo em si, mas também a gestão de recursos humanos e materiais, monitoramento de cargas e despesas de manutenção da frota, e índices de avarias nas entregas, bem como a avaliação das diversas tabelas de fretes existentes, peso, volume, valor, apresentando o modelo que melhor se ajusta. EDI, intercâmbio eletrônico de dados em português, pode ser definido como uma tecnologia que possui o objetivo de padronizar e otimizar a comunicação entre sistemas de informação variados, independentemente de quem os desenvolveu. As funcionalidades do TMS. Então vamos lá. A manutenção, ela seria o controle de garantia de peças, então ela vai ser aquela área que vai ficar responsável pelas peças que vão chegar, e se, por exemplo, alguma peça que vocês encomendaram não chegar direito nessa casa, vocês têm que entrar em contato com a empresa e nessa área de manutenção, porque eles vão ficar com a mão de obra para cobrar quanto que vai ficar a mão de obra, ou eles podem fazer de graça para você. Eles arrumam, mas eles que vão pagar para ele mesmo e vai entregar para sua casa. E eles vão ficar responsáveis pelos controles de componentes, que vai ser o pneu, o motor, o câmbio e etc. Os suprimentos, eles vão ser o controle de materiais em oficinas próprias. Então, por exemplo, conforme vai vir o caminhão, eles vão ser responsáveis pela entrega das peças. Por exemplo, motor de carro, lanternas, caixas de papelões, tudo para sua encomenda chegar em bom estado na sua casa. E eles vão ficar com controle de compras, então eles vão mostrar todas as suas compras, mostrar todas as taxas e etc. O controle de frete de terceiro, ele vai cadastrar a sua transportadora, então quando você for comprar alguma coisa, você vai ver lá a informação da sua transportadora, o dia que vai ser entregue, o horário que normalmente ela entrega. Ela vai cadastrar a rede, então toda transportadora que entrega no mundo todo, eles têm uma rede para você acompanhar nos correios, etc. Eles vão controlar também as tarifas e vão direcionar elas para vocês. Então eles vão mostrar uma taxa que vocês têm que pagar e a tarifa do produto. Eles vão registrar o embarque. Então, por exemplo, tem uma encomenda do Brasil que tem que ser levada lá para os Estados Unidos. Eles vão registrar esse embarque, quanto tempo que vai demorar e para chegar na sua casa. Por exemplo, se você estiver morando nos Estados Unidos, eles vão falar, vai demorar esse período para chegar na sua casa. Ele vai calcular o frete. Então, por exemplo, se for uma encomenda muito grande, por exemplo, uma peça de carro, eles podem cobrar 20 a 30 reais a mais para fazer tudo bonito, chegar na sua casa e bem embalado. A emissão da pré-fatura e conferência de frete. Então, eles vão enviar aquela sua nota fiscal com todos os seus dados, RG, CPF, tudo, para você confirmar se é aquilo mesmo que você pediu. A operação carga, rastreamento lógico das cargas, controle de transbordo e de entrega e coleta. O próprio nome já diz, rastreamento. Então, quando você for analisar onde está seu produto, ele já vai mostrar para você, a operação já vai mostrar para você como que está o controle da sua entrega e da sua coleta. E ele vai mandar o código de rastreio para você acompanhar aonde que está e se vai demorar muito tempo ou não. O tráfego, liberação de embarque, ordem de transporte, registro de portaria, registros de evento e gestão do motorista. Então, a gestão do motorista seria mais ou menos, ele vai analisar, ele vai mandar todas as informações para o motorista, aonde tem que entregar, o controle da empresa, aonde ele tem que buscar o seu produto. Eles vão liberar para vocês o embarque. Então, por exemplo, se o chefe de vocês pedirem um dia, libera esses 5 produtos para mim, para embarcar para outro lugar, você tem que ir lá, gerar a nota fiscal, o frete, a taxa que ele deve pagar, se vai ter desconto ou não. É basicamente isso. Tudo que eu estou falando aqui vai interligando. Agora os custos. Seriam os custos de manutenção, informações alimentadas pelo sistema de manutenção e suprimentos de forma integrada, custos de operações, informações alimentadas pelo sistema de operações de forma integrada. Então, custo de manutenção. Se alguma coisa do seu carro quebrar, por exemplo, você leva para uma empresa muito grande, a empresa vai falar, vai ficar, por exemplo, R$1.000 para consertar o seu carro, dependendo. Ou se você bateu,
ou se acontecer alguma coisa com o motor. Depende muito da situação. Eles vão pegar as informações. Então, por exemplo, assim, você falou, meu carro quebrou porque eu bati ele no poste, por exemplo. Eles vão colocar isso para o sistema e vão achar uma informação, um vídeo para que possa te ajudar, vai te mostrar, vai falar, eu vou ter que fazer isso, isso e isso no seu carro, para eles analisarem bastante. O custo, igual eu falei, eles vão cobrar uma taxa e as informações que eu já falei. O planejamento, montagem das rotas, cálculos de dimensionamento de equipamentos, cálculo de renovação da frota, montagem de orçamento do transporte, controle orçamentário e análise das variáveis. Então, eles vão montar a rota, por exemplo, se vocês moram no Centenário ou no Nações, eles vão calcular a rota para o cara da entrega chegar na sua casa com tudo aquilo que você observou na nota fiscal, se o código de rastreio está certo, qual o caminho que ele vai fazer e o horário que vai demorar. Pode chegar de manhã, tarde, ou dependendo se a encomenda for bem necessária, pode chegar bastante à noite, tá? A maioria, quando eu fui comprar algumas coisas, a maioria das minhas encomendas, por exemplo, fiz no Mercado Livre, chegou tudo à noite. Porque se eles falaram que naquele dia que vão entregar, é nesse mesmo dia. Ou se não chegar, vocês podem reclamar para o Mercado Livre e falar, não chegou o que eu pedi. Ele vai montagem do orçamento de transporte, e então eles vão calcular, por exemplo, assim, se você trabalha e o seu chefe fala, você vai ter que levar um cavalete, por exemplo, uma empresa de vidro, o chefe seu, ele vai falar, eu vou te pagar R$300 para você ir de Itatiba até Jundiaí e de Jundiaí até Campinas. Então, ele vai calcular mais ou menos o preço e o horário que você vai chegar. E isso depende muito da empresa, tá? Não são todas as empresas que fazem isso. Agora, o rastreamento. É a interface com rastreamento GPS, que é o Global Positioning System. Então, o GPS, é igual eu falei, ele vai mostrar aonde que está a rua que está, aonde estado, bairro ou país que ele vai estar. Interface de tecnologias embarcada nos veículos, então todas as informações do seu produto vai estar no veículo, vocês não precisam se preocupar nessa parte. Os leitores de código de barra, então, por exemplo, assim, no mercado tem os códigos de barra, ele sempre vai passar seu produto. Se você pediu uma camiseta pela internet, que é de Hong Kong, por exemplo, o código de barra vai ler a nota e vai ver a barra. E vai mostrar todos os seus dados e via wireless. O wireless, eu não vou saber explicar muito, mas se a professora quiser explicar para vocês, porque essa parte eu não vou entender muito. E o faturamento de transporte. Seria o cadastro de cliente e terceiros, então, quando você vai entrar no login no Mercado Livre, Casas Bahia, ele vai pedir seu RG, CPF, sua idade, o seu nome completo, aonde você mora, o CEP da sua cidade, se você mora, por exemplo, em qual estado, país. Cadastro de taxas e tarifas eu já falei, que ele vai mostrar quanto que você vai ter que pagar em alguma coisa. O cadastro de rede de transportes, a requisição, a ordem de coleta, então ele vai ter uma ordem específica, por exemplo assim, os mais pesados embaixo, depois os medianos em cima e depois os mais leves ficam em cima de tudo. O registro de nota fiscal, então eles vão emitir, então quando você for comprar alguma coisa na sua casa, vai vir a sua nota fiscal, com todas as informações, aí você tem que analisar bem. Por exemplo, se você comprar umas 10 coisas, vê se aquelas 10 coisas chegaram inteiras e não rasga a caixa que veio, porque aí, se tiver rasgada, você não vai conseguir fazer a sua devolutiva. Então vai ser pior para você, porque você vai estar esperando tanto aquela sua encomenda, que, por exemplo, se você comprou uma peça de carro e você perceber que aquela peça já veio danificada, você embala tudo ela de novo, fala para o correio e o correio vai devolver aquilo para a pessoa que está vendendo e ela vai ter que pegar uma outra peça para você em bom estado. A emissão de conhecimentos e manifesto de carga e emissão de faturamento de cobrança dos clientes. Então ele vai emitir o manifesto da carga, que eu já falei, como que é a carga, como que vai chegar na sua casa, e emissão de faturamento de cobrança dos clientes.
Então ele vai mostrar a fatura, quanto que o cliente cobrou na taxa, por exemplo, se você vai levar um espelho ou uma peça de carro. Eu tô dando o exemplo da peça de carro mesmo, porque é o exemplo mais fácil que eu consegui achar para vocês, tá? Porque muita gente, a maioria compra peça de carro, às vezes a empresa precisa comprar uma peça de carro, então eu tô dando mais sobre a peça de carro mesmo. Então, voltando aqui, a emissão de conhecimentos e manifestos de carga e emissão de faturamento de cobrança ao cliente, então eles vão emitir quanto que o cliente vai cobrar em determinado ponto. Então, por exemplo, assim, se você organizar na sua empresa, coloque, por exemplo, Giovana, coloque isso aqui na prateleira de suprimentos. Você vai ter que colocar a peça lá, toda a nota fiscal, o dia que foi fabricado e etc. As empresas que usam o TMS em todas as operações, nos seus suprimentos, nas peças, no mercado de trabalho em si, são a empresa Tegma, a Confrio e a Brasil Logística. Todas elas usam o TMS em suas operações realizadas, tá? Elas que vão fazer a mesma coisa que eu falei de suprimentos, de organizar sua tarifa, o código de barra, confirmar seu produto, se ele chegou em perfeito estado. E é isso mesmo que eu vim falar para vocês, tá? Benefícios do TMS. Há muitos benefícios no TMS para os fabricantes, empresas de distribuição e qualquer pessoa que realize embarque de carga. Eles vão frequentemente muito além da apenas o custo de transporte de mercadoria. Se você puder olhar para o seu departamento de frete e transporte com mais do que apenas um custo, então você está pensando na direção certa. Aplique sua alavancagem de negócios com o TMS para o rio máximo não é tarefa fácil, porém a tecnologia aliada, ou seja, um sistema de gerenciamento de transporte, ajuda empresas a controlar a movimentação de cargas de origem ao destino de forma eficiente, confiável e com custo baixo. E assim concluímos o nosso trabalho. Esperamos que todos tenham entendido sobre o TMS. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.